Meu Deus guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Esteja em meus lábios, em meu coração, para que dignamente anuncie o Santo Evangelho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, querido povo de Deus, quero saudar de modo singular nesta Santa Missa a Pastoral dos Surdos de nossa paróquia e também de outras paróquias da Arquidiocese que estão aqui. Se possível, quero convidar o intérprete a convidá-los a ficar de pé, para que a nossa comunidade possa saudá-los com uma salva de palmas. Esses irmãos hoje mandaram, esses irmãos nossos do nosso setor, visitando as famílias que porventura têm algum surdo, para evangelizar, para convidarem para vir à missa e para também informar que nesta igreja há sempre intérpretes para aqueles surdos que desejam participar da Santa Missa. Então que Deus multiplique a cada um desses homens e mulheres que dedicam o seu tempo, o seu trabalho para a edificação do reino. Nós estamos hoje celebrando o 33º domingo do tempo comum, o último domingo do tempo deste ano litúrgico. Próximo domingo já celebraremos Cristo Rei e na semana posterior estaremos celebrando já o primeiro domingo do Advento. Então, com o 33º domingo, nós finalizamos esse tempo litúrgico. Semana que vem temos uma solenidade e depois já temos o Advento. A vida anda, a vida corre e nós não podemos ficar para trás, porque percebemos que esse ano está chegando ao fim. E fim é justamente a temática da nossa homilia de hoje, pois a nossa liturgia aponta para isso. Porém, já quero adiantar a todos que o cristão compreende o fim não como término, mas o cristão compreende o fim enquanto finalidade de todas as coisas. Todas as coisas têm uma finalidade que lhe é própria, e a nossa vida cristã, de igual modo, tem uma finalidade que é nos encontrarmos com a graça de Deus na nossa pátria eterna e definitiva no céu. Porém, essa ideia, essa mentalidade de fim sempre nos amedronta um pouco. Muitos de nós nos preocupamos de maneira muito demasiada, no sentido de que, poxa vida, quando será que o mundo vai acabar? Há quanto tempo nós temos esse questionamento? Se observarmos, esse Evangelho de São Lucas é datado no ano 70, e já naquela ocasião os discípulos estavam preocupados: Senhor, quando se dará o fim do mundo? Quais sinais acontecerão para que nós possamos perceber que o fim está próximo? Portanto, é uma angústia no coração do homem a incerteza do fim. Porém, isso deve ser mudado de orientação e percebermos que a certeza é que o fim acontecerá. Cedo ou tarde, o fim acontecerá. Todas as coisas com o tempo vão acabando. Por exemplo, esta edificação que nós estamos aqui, com o tempo precisará passar por uma reforma. Um carro que nós compramos, com o tempo aquele carro vai se desgastando, a ponto de trocarmos e depois outra pessoa usar o carro que está um pouco mais velho. Vai chegar uma hora que aquele carro vai ser entregue ao ferro velho. Nós compramos uma roupa, essa roupa tem uma vida útil. Chega uma hora que essa roupa acaba, não dá mais para vestir. Nós compramos um perfume, esse perfume acaba. Precisamos de outra coisa que venha perfumar a nossa vida. E no critério de caminhada para a eternidade, é da mesma forma. Nós precisamos compreender que nós somos peregrinos por aqui e que uma hora chegará o fim da nossa estadia neste lugar. Porém, nós temos uma finalidade última, que é alcançarmos a graça de Deus. E para esta graça, precisamos nos preparar a cada dia, porque nós temos 2 caminhos a percorrer, conforme a primeira leitura de hoje. O caminho dos ímpios, que não temem a Deus, que não se
seguem a Deus, que não se esforça para observar os mandamentos de Deus e, consequentemente, serão queimados na fornalha abrasadora, ou o caminho dos bons, justos, de homens e mulheres que se colocam à disposição do reino e caminham para lá, e para estes se instaurará a salvação, conforme a profecia de Malaquias que nós escutávamos agora há pouco. E essa profecia não é para nos amedrontar. Por quê? Porque se formos sinceros e olhar para a nossa vida hoje, nós veremos que não temos uma resposta concluída se estamos sendo bons ou ímpios, se estamos no caminho do bem ou se estamos no caminho do mal. Porque nós temos situações na nossa vida que são situações do bem, temos escolhas do bem, temos atitudes do bem, mas temos também em nossa existência humana inclinações ao mal, e por isso nós pecamos, por isso nós caímos, por isso nós acabamos caminhando sobre duas realidades, de bem e de mal. E se hoje fosse o fim de todas as coisas, eu penso que nós não teríamos a plena certeza. Claro, sempre tem alguém que está um pouco mais próximo da graça, porém a grande maioria de nós não teríamos a certeza se iríamos para o céu ou não. Por quê? Porque nós conhecemos a nossa vida, nós sabemos o que está em nosso coração e com sinceridade reconhecemos que tem muita coisa ainda para melhorar. Por isso a necessidade de estar a caminho, não por medo, não pela preocupação de que se eu não fizer isso, eu vou padecer sobre a fornalha ardente, mas desejando encontrar aquilo que para nós é mais saboroso, aquilo que para nós é mais desejoso, que é a eternidade. Porque eu penso que essa é a certeza que perpassa o nosso coração, que nós queremos ir para a eternidade, e por isso a nossa caminhada deve ser pautada não no medo de não ir para lá, mas na esperança confiante de estar caminhando para o céu. É preciso trocarmos a mentalidade, dizermos assim: não, eu não vou fazer a minha caminhada para o céu enquanto uma obrigatoriedade para eu não queimar na fornalha eterna, mas porque eu desejo muito ir para o céu, e porque eu desejo, eu compreendo que requer de mim um grande esforço, um trabalho incansável, de modo que não caiamos no ócio e deixemos a graça de Deus de lado. É preciso trabalhar com insistência, como nos diz São Paulo à comunidade de Tessalônica, dizendo: olha, não deixe que a vossa vida se volte à ociosidade. É preciso trabalhar com esforço e mesmo cansados, de dia e de noite. E a nossa vida é assim. Há quanto tempo nós rezamos? Há quanto tempo estamos na caminhada cristã? Há quanto tempo chamamos Deus de Pai? E até aqueles que chegaram há pouco, você já tem feito isso? Ou vai passar a fazer isso a partir de agora? Nós precisamos entender que isso é nossa vida. Buscar a Deus é nossa vida. É preciso ir nele, se alimentar das nossas necessidades espirituais, para estarmos firmes para o dia derradeiro, para o dia final. E essa caminhada é assim, preparando-se a cada dia, sem desanimar, sem desistir, não por medo, repito, mas pela vontade imensa de ir para o céu. E essa mesma vontade de ir para o céu, esse desejo que invade a nossa vida, deve nos levar a compreender também aquilo que nós devemos fazer para estarmos bem no caminho. Porque não somente basta estar no caminho, tem que estar fazendo uma boa caminhada. Porque existe também no contexto de caminhada muita gente conhecida como Maria vai com as outras, mas acaba que não tem um compromisso de fidelidade cristã, não se tem um compromisso de busca religiosa, e simplesmente está ali
seguindo o fluxo daquelas pessoas que caminham para aquele lugar. Porém, haverá o dia do julgamento. O Senhor virá julgar a terra inteira, com justiça julgará. E o justo é justo. Diante de Deus, o justo é justo. Deus vai olhar para cada um de nós e vai, com certeza, ter o olhar mais amoroso possível. Mas é preciso que Deus encontre em nós um comprometimento daquela pessoa que talvez não chegou na meta estabelecida, mas que se esforçou com todas as forças para estar naquele ideal de vida, para estar naquele propósito cristão, naquele propósito religioso. Por quê? Porque senão nós voltamos os nossos olhos para muitas coisas que são destrutíveis. Por exemplo, no Evangelho de hoje, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, porque era muito bonito, era enfeitado com pedras muito bonitas e ofertas votivas. E Jesus chamou a atenção deles: olha, para onde vocês estão olhando? Para o templo? Ou para onde o templo está conduzindo vocês? Onde está o teu olhar nesse momento? Preocupados com a beleza do templo e somente reclamando disso aqui? Ou estáis admirados com o lugar para onde este templo está te conduzindo? É um grande questionamento. Porque esse questionamento, por exemplo, feito por Jesus a essas pessoas, é um questionamento que desconstrói um pouco a nossa mentalidade de imperfeição do templo, ou imperfeição das pessoas que aqui estão. Ah, mas eu não vou naquela igreja por causa disso. Mas eu deixei de ir naquela paróquia em razão disso. Mas eu não gosto mais daquela missa por causa disso. Aí vem a pergunta: estás admirados com tudo isso? Dias virão em que tudo isso será destruído, não restará pedra sobre pedra, e só ficará uma coisa: a finalidade da vida de cada um. E aí vai ser a hora de perceber quem estava no caminho e quem estava com os olhos voltados apenas para o que era material e questionou as limitações ou as belezas excessivas de um templo ou de uma realidade específica. Por isso, meus irmãos, é muito interessante entrarmos agora naquela pergunta: mas mestre, quando acontecerá esse dia em que tudo será destruído? Quem de nós, por exemplo, não lembra, aqueles que são contemporâneos à minha idade, um pouco mais velhos, não lembra, por exemplo, de uma previsão que tinha por aí, de que o ano iria acabar no ano 2000. Nós não sabíamos se comemorávamos a virada de ano ou se chorávamos porque o ano ia acabar, porque havia uma preocupação. Nós tínhamos medo que o ano acabasse no ano. Vocês lembram disso? Sim. Nós tínhamos esse medo. Será que o ano vai acabar? Depois surgiram outras previsões, tinham outras anteriores, mas tem uma também que muito se divulgou no Brasil, que o mundo acabaria no ano de 2012. Não acabou. Existe uma previsão atual de que em 2016 o mundo acaba. Até agora, graças a Deus, ou não sei, não acabou. Estamos aqui. Mas isso não deve desesperar o homem. O Senhor diz assim: nem os anjos do céu sabem a hora. Tem gente que acha que padre sabe, né? Eu não sei. Nem os anjos do céu sabem a hora. E não é essa a preocupação que deve haver no nosso coração, mas uma preocupação que nos limite de vivermos, ou melhor, que não nos impeça de vivermos bem o hoje, deixarmos de nos preocupar com o amanhã. Porque, por exemplo, você não vai mudar o amanhã, mas a sua vida de hoje pode interferir positivamente no amanhã. O amanhã vai ser ele, já está determinado por Deus. Agora você pode, nós podemos,
com a nossa vida de hoje interferir positivamente no dia de amanhã. Por exemplo, por que nos preocuparmos se o mundo acabará agora ou daqui a 1000 anos? Não seria melhor estarmos prontos para que, se ele terminasse agora, nós fôssemos para o céu? Não seria melhor uma preparação interior da nossa vida cristã, de modo que essa preocupação fosse desnecessária? Por exemplo, veja um aluno, está na escola, o professor está ensinando, ele não quer nem saber do conteúdo. O professor está dando aula, ele está fazendo outras coisas durante a aula. O professor está explicando, ele está olhando para outro lugar, voando, tudo da lua. Mas tem aquele aluno que estava lá, prestando atenção, fazendo as suas anotações, compreendendo e refletindo sobre aquele tema, levando para a sua vida aquele conteúdo que estava sendo passado. Enfim, chegou o dia da prova. E não tem coisa mais desesperadora para um aluno que não estudou e não se preparou do que o dia que o professor marca a prova. Aí vem o desespero, porque quer em algumas horas resolver o problema de uma vida. O desespero toma conta daquela pessoa, misericórdia, deu prova. Do contrário, o aluno que se interessou, que aprendeu, que buscou, que se esforçou, ele está tranquilo, ele está firme, porque ele se preparou para aquele dia. Mas ele não se preocupou somente com o dia, ele se preocupou com o conteúdo que ele estava adquirindo a cada momento e instante da sua vida. Estar em Deus é assim. Aproveite a oportunidade de estar em Deus e faça valer a pena essa oportunidade, com devoção, com zelo, com atenção, inserindo a realidade de oração no seu dia a dia, voltando a sua vida para Deus, voltando a sua família para Deus. Quantos de nós não procuramos um padre e falamos assim: Senhor, padre, está tão difícil lá em casa, meu marido é isso, minha esposa é aquilo, meu filho é aquela outra coisa. E quem já conversou comigo, eu sempre digo isso assim, vai se recordar. Eu digo assim: abençoe seu marido, abençoe a sua esposa, reze pelo seu filho, mãe. Oração de mãe tem poder. Porque nós perdemos tempo reclamando da vida e da convivência com aquela pessoa, e esquecemos de elevar a ela uma bênção de Deus, fazer por ela uma prece. Aquela pessoa pode ser atualmente a pior pessoa do mundo, pode estar te fazendo os piores males da sua vida. Reze por ela, abençoe a vida dela, e a sua vida vai ser mais tranquila, porque aquela pessoa uma hora vai se encontrar com Deus. Uma hora, meus irmãos, aquela pessoa vai se abrir para a graça do Senhor. E por isso a importância de mulher rezar pelo seu marido. Seu marido não quer saber da igreja, não, você não está aqui, graças a Deus por isso, reze por ele. Se mulher soubesse a força que tem a oração dela, sobretudo as mulheres que têm mãe, parariam de reclamar mais e aproveitariam o tempo para rezar, que acontece rápido. Quando mãe pede, a bênção de Deus vem rápido. Oração de mãe tem poder. Marido do mesmo modo, porque nós temos casos de maridos que vêm para a igreja, a esposa não quer vir, ou acaba que tem algum outro problema. Reze também pela sua esposa, abençoe a vida dela, porque um dia vocês fizeram um compromisso diante de Deus, de amarem-se até o fim, de terem fidelidade um ao outro, de estarem firmes nas alegrias e nas tristezas da vida. Agora não venha reclamar, não. Faça o seu compromisso com Deus valer a pena. Vá até o fim rezando pela sua esposa, porque não é somente as coisas que você quer, não, da sua esposa. Sua esposa tem um dia dela, de menopausa, de estresse, de tudo que a mulher tem. Ela tem um dia. E você tem que ter paciência com sua mulher. Não é largar a sua esposa porque na rua tem outra melhorzinha que você não foi morar ainda com ela. Ou se você morar, vai ter os problemas dessa outra.
E nós precisamos assumir a nossa responsabilidade cristã, não como meninos, mas compreendermos que é preciso uma postura religiosa de comprometimento com as promessas que cada um de nós fizemos a Deus. Porque é fácil descartar: não quero mais, não quero mais. E não podemos caminhar sobre essa perspectiva. É preciso fidelidade, porque uma hora vai ter o juízo sobre a nossa vida. Uma hora Deus vai nos perguntar sobre aqueles propósitos que nós fizemos. Não adianta querer satisfazer a vida e não satisfazer a alma. Não adianta, infelizmente. Por isso, filhos, também rezem pelos seus pais. Os seus pais que te questionam, que você vem demais para a igreja. Os seus pais que não compreendem a sua vida cristã. Os seus pais que, quando você chega em casa, tem um terremoto no armário, tem uma tempestade montada. Reze por eles. Abençoe. Onde está uma parte de uma família, está a família inteira naquele lugar. Se tiver um membro daquela família, a família está inteira naquele lugar. Por isso, se você apresentar a Deus uma prece pela sua família, você que está aqui, toda a sua família é atingida pela sua prece diante de Deus. Por isso precisamos compreender que nós temos muito a nosso favor. E por que o Senhor está demorando? Talvez seja por isso. Por que não aconteceu ainda o fim do mundo? Porque talvez existam muitos homens e mulheres que precisam ainda se encontrar com Deus. Ou você não conhece ninguém que precisa? Talvez sejamos até nós mesmos. Precisamos nos encontrar com Deus. Mas a verdade é, sempre tem alguém para quem podemos levar a bênção do Senhor. Nessa perspectiva de que quando bem estivermos, aí sim Ele virá. De quanto mais firmes estivermos, a vinda do Senhor vai ser próxima. E não tenha medo da vinda do Senhor, não. Porque você vai ter que ter medo, porque isso aqui vai acabar uma hora. Uma hora você vai morrer. Não adianta pensar que você vai aprontar na vida para prolongar os seus dias aqui. Não, porque vai acabar. Uma hora ou outra isso aqui vai acabar. Por isso necessite de Deus, no sentido assim: eu vou me esforçar para que a santidade da minha vida, da minha família, dos meus amigos, da minha comunidade, apresse a vinda do Senhor, como diz uma música, inclusive do Padre Jonas. E Ele logo virá. Ele logo virá. De lado ficarão as reclamações, os problemas, os medos. Quando você se deparar com o Senhor, isso os santos nos disseram. Quando nós nos depararmos com o Senhor, nós olharemos para Ele com um sorriso largo no rosto e falaremos assim: Senhor, se nós soubéssemos que era tão bom, nós já teríamos desejado isso há muito tempo. Porque nós temos medo de nos despedirmos, né? Nós temos medo da brevidade na nossa vida. Mas não temos outra coisa na vida, meus irmãos, é isso. Você já viu alguém eterno aqui na terra? Não. A gente vai morrer uma hora. Precisamos então nos voltar para o Senhor e levar Ele a tantos. Nossos irmãos hoje fizeram uma missão de casa em casa, visitando as famílias dos surdos. Nós podemos fazer isso também, abençoando alguém. Talvez você não saiba pregar, talvez você não saiba ensinar, mas você pode rezar por alguém, abençoar a vida daquela pessoa. Não é sair por aí colocando a mão na cabeça da pessoa, não precisa disso. É você desejar o bem. Aquela pessoa te fez o mal, deseja a bênção de Deus para ela. Você vai se purificar e ao mesmo tempo aquela pessoa vai se encontrar com ela. Uma hora o coração de pedra se abre para Deus, se a sua oração for firme nesse propósito. Uma hora o coração, porque a força de Deus é maior. E se você pedir com fé por alguém, por pior que seja essa pessoa, o coração dessa pessoa uma hora vai se abrir para Deus. Por isso não sejamos imediatistas, de achar que todo mundo tem que se converter da noite para o dia. Esteja bem, estejamos bem na nossa vida de oração, confiantes e firmes nos nossos passos.
e possamos abençoar aqueles da nossa casa que não vêm, aqueles da nossa família que nos questionam, os nossos amigos que não nos compreendem. Abençoe essas pessoas, e é o reino de Deus que vai se expandir de tal modo que nós veremos Ele tal como Ele é, e sobretudo ganharemos a vida eterna. É preciso, meus irmãos, fazermos o firme propósito, porque isso será motivo, causa de provarmos a nossa fé. É preciso, meus irmãos, lançarmos fora um pensamento de que quanto mais próximo tiver o dia do fim do mundo, melhor. Quanto mais longe tiver o dia do final, melhor vai ser para mim. Não. Melhor vai ser quanto mais perto estiver o final, a finalidade. Entenda o fim não como término, mas como meta alcançada, finalidade. Vocês não querem ir para o céu, não? Sim ou não? Sim. Nós queremos ir para o céu. Então sempre compreendam a vinda do Senhor para cá como finalidade dos nossos dias, como meta alcançada. Olha, Senhor, estou chegando. E que quando Ele vier, Ele te encontre pelo menos no caminho, que o Senhor vai se alegrar. Por mais que você não tenha ainda chegado lá, e Ele te ver no caminho, Ele vai se alegrar por isso. Por isso, queira estar na graça de Deus. É difícil, eu sei que é. Eu sei que é difícil sermos cristãos, eu sei que é difícil assumirmos alguns valores que nos são próprios, é difícil, nós sabemos que é difícil, mas é preciso a firmeza de que valerá a pena, a firmeza de que um dia entregue ao Senhor vale mais do que 1000 anos. Entregue um dia bem ao Senhor, amanhã faça um novo propósito, entregue de novo o seu dia ao Senhor, a sua vida, a sua família, os seus projetos. Vai entregando. Entregue. Porque a nossa vida aqui nessa terra é semente da nossa vida na eternidade. Os dias que temos neste mundo são sementes de eternidade. Ou se tem um germinar bom, ou nós corremos o risco de deixar apodrecer toda essa semente boa que nós recebemos para colher a vida eterna. Tudo isso aqui é semente, meus irmãos. Tudo vai depender do modo de cultivo. Tudo vai depender da condução daquela semente. E o que você receberá, se Deus quiser, que você colherá, se Deus assim quiser, para cada um de nós. E eu desejo isso para mim e para vocês. A colheita vai ser eternidade. Esse é o nosso desejo, é para lá que nós queremos ir. E por mais que seja difícil, diga para o Senhor: Senhor, eu quero chegar lá. Senhor, me ajuda. Senhor, que eu esteja firme, que eu não desista do caminho, mas que eu volte o meu coração a Ti e encontre em Ti o alimento para a firmeza diária. Que Deus conceda a todos vocês, a todos nós, a graça da perseverança final. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.